Bullying. Pessoal, hoje o vídeo vai ser polêmico porque é sobre esse tema. E é um tema muito complicado de falar, é um tema muito delicado, mas eu vou tentar ser o mais sensível possível. E eu vou contar a minha história e dar toda a real sobre a minha experiência com bullying. Eu já sofri bullying, pessoal. E na minha opinião, o pior de todos, porque não é apenas bullying de colegas, mas é bullying das próprias professoras. Você não acredita? Por quê? Só porque eu sou famoso hoje? Porque eu tenho pele branca? Porque eu tenho cabelinho assim? Você acha que eu nunca sofri bullying? Isso aconteceu sim, aconteceu na minha vida, me entristeceu muito naquela época que eu sofri por isso, mas hoje em dia, graças a Deus, já superei isso, porém, eu nunca esqueci. Mas antes de começar essa história, só queria agradecer, muito obrigado por estarem clicando no botão de se inscrever, muito obrigado por deixarem o like nesse vídeo e muito obrigado por compartilharem. Então, bora contar pra vocês essa minha história de como eu venci o bullying. Pessoal, teve uma época da minha vida que foi basicamente na 7ª série que eu decidi mudar de escola. Então foi um evento muito marcante na minha vida porque eu tava na minha escola antiga há 8 anos estudando lá e eu decidi mudar pra uma outra escola. Então eu comecei a estudar nessa nova escola e era bom porque eu já tinha amigos que eu conhecia que estudavam lá, acabei sendo colega deles e foi muito legal pra mim. Porém, uma readaptação numa escola nova não é assim, né? É muito mais difícil do que isso. Porque não tinha apenas meus amigos na escola, tinha muito mais pessoas e com essas outras pessoas já não se identificavam comigo, alguns já me olhavam meio torto, porque na época eu tinha o quê? Meus 12 anos, eu tinha um cabelinho meio diferente, eu tinha uma franjinha com mecha, igualzinha como eu tenho agora, só que na época já. E isso não era muito comum naquela época, então era uma coisa diferente, logo eu me destacava. Eu sempre chamava atenção, logo eu era um alvo fácil. E aí tá uma das primeiras causas que fez eu sofrer bullying na época. Eu e a minha personalidade queria sempre se destacar, seja com cabelo diferente, seja com uma roupa diferente, seja tipo uma gíria diferente, eu tava sempre querendo me destacar. Já tinha um pessoal que era um ano mais velho, que já vinha tirar satisfação, já vinha me gozar, já vinha me zoar, me chamavam de viadinho, cabelo de viadinho, tipo, eu nunca liguei pra esses xingamentos porque não tem fundamento nenhum, e pra mim nunca foi um xingamento pra começo de conversa. E aí é que tá uma das coisas mais estranhas sobre o bullying, porque começa com apenas uma pessoa, por exemplo, 1 ou 2 bullies. Só que no momento que as pessoas ao redor veem que esses bullies estão gozando de alguém, no caso eu, outras pessoas que enxergam isso e me veem como um elemento fraco, começam também a debochar, a gozar, sabe? E aí é que aumenta descontroladamente o bullying. Porque começou com, sei lá, o Júlio, por exemplo, depois o Bruno tá fazendo bullying, depois o Fernando tá fazendo bullying, todo mundo no mesmo alvo. Porque exatamente isso faz com que os bullies se empoderem. Essa é a maneira que eles se sentem poderosos. E por mais que eu não queira aceitar e você não queira aceitar, isso é natural do ser humano. E na escola, esse bullying comigo foi crescendo. Foi expandindo de xingamentos, foi aumentando pra ameaças de que iam me bater. Se alguém falava, viadinho fresco, vou te bater. Meu, cala a boca, você não vai me bater. Eu vou te bater sim, eu vou te bater sim, sabe? Porque, tipo, nesse momento, ela não esperava que eu fosse retrucar ela. Logo, ela fica cada vez mais zangada porque ela não espera que você tenha poder também. Ela quer te ver como um alvo fácil, como uma pessoa fraca que ela pode pisar a qualquer momento. Desculpa, pessoal. Eu sei que tá forte o tema desse vídeo, mas enfim, eu vou continuar até o final, porque é importante a gente falar sobre isso. E eu tava reparando que esse bullying tava crescendo quando as pessoas começaram a tentar me machucar de maneira indireta. Por exemplo, a gente sempre tinha educação física num ginásio fora da escola e era perto de uma rua que descia, assim, sabe? E quando a gente tava voltando da educação física, algumas das pessoas que eram bullies, estavam de frescura, me empurraram nessa ladeira. Me empurraram, eu desci, me esfolei todo, me rasguei todo. Cortou todo o cotovelo, todo o braço, até um pouco do meu rosto. Nossa, foi horrível na época. Comecei a chorar, só aceitei porque não tinha o que fazer. Daí eu percebi que aquilo tudo tava muito descontrolado, pessoal. Muito mesmo. Mas eu lembro que na época eu pensei, bom, eu acho que não tem como ficar pior do que isso. Mas ficou. Porque, pessoal, vocês não vão acreditar na próxima parte dessa história. É surreal, é difícil de acreditar, é inconcebível na minha opinião, porque naquele mesmo dia que eu sofri essa agressão, teve aula de tarde e durante a aula eu desabafei com a professora. E foi nesse momento que eu desabafei pra ela, eu falei pra ela o que estava acontecendo. Eu falei que as pessoas estavam me tratando muito mal na escola, que eu tava sofrendo... Na época a gente não chamava de bullying, eu não sei, eu falava assim, meu, os meus colegas estão me batendo. Vocês não vão acreditar no que ela falou, porque quando você desabafa pra uma pessoa que de certa forma é uma autoridade na escola, que poderia ajudar você a resolver essa situação, ela fez exatamente o oposto. Ela de fato piorou a situação toda. Ela falou que eu tava errado porque se eu usava minha franja desse jeito era por culpa minha. Ela falou que esse machucado que eu tinha era frescura minha. E nesse momento, por ela ser uma autoridade, eu só aceitei, tipo, na real eu acho que é minha culpa mesmo, né? O pessoal tá me batendo, tá me tratando mal
por minha culpa, né? Não é por culpa dos outros. Não é porque os outros querem se empoderar com a minha fraqueza. Não, é minha culpa, né? Eu sou fraco, a culpa é minha. Ela me deu uma lição de moral de que eu tava errado e de que eu tinha que mudar pra agradar os outros. E eu acho isso uma maldade extrema da parte dessa professora, especialmente porque ela é uma autoridade. Nenhuma autoridade deve falar que você, a vítima, é a culpada, porque isso não existe. A gente sabe que isso não existe. Então, olha, professora do colégio, eu espero muito que você esteja tendo uma vida muito boa, porque pra mim deu tudo certo, viu? Você foi a pior professora de todos os tempos, viu? Beijinho, ó. Fica bem. Fofa. Surreal. Inacreditável. E ela não apenas fez isso de me humilhar e tirar minha razão, sabe? Tipo, e me deixar pra baixo, mais pra baixo ainda. Como ela fez algo ainda pior. Essa vocês não vão acreditar, meu. Porque essa não tem explicação da maldade dessa pessoa, da maldade dessa professora, dessa autoridade. Olha o que ela fez. No momento que ela saiu da nossa turma, depois de eu ter desabafado, de eu ter chorado na sala, de eu estar todo machucado e ela ter me humilhado, ela saiu da nossa turma e foi dar aula pro outro ano, né? O ano que tinha mais pessoas ali que viviam fazendo bullying comigo. E durante a aula dela, ela não decidiu lecionar aqueles alunos. Vocês não vão acreditar, pessoal. Ela decidiu, naquela turma que vivia fazendo bullying comigo, fazer uma aula falando mal de mim e falando que eu falei mal de todos os alunos que faziam bullying comigo ali. Que eu chamei eles de maloqueiros, que eu chamei eles de sem vergonhas, de doentes mentais, sabe? Tipo, ela fez tudo isso. E o que aconteceu depois disso foi a pior parte de todas, porque foi a primeira vez que eu apanhei na rua de 3 alunos desses aí que estavam lá. 3 alunos chegaram pra mim, o que tu andando chamando de maloqueiro? Pum! Me estouraram a cara, me arrebentaram, me bateram na rua, depois da aula. O quão grave é isso? O quão grave é chegar do início do bullying, né? Do primeiro estágio do bullying, que é só chamando, viadinho, franjinha, pra chegar numa situação em que 3 alunos resolvem bater em mim na rua, é no mínimo descontrolado, surreal. Nunca vi isso acontecer. Eu não acreditava que isso existia, e isso existe, né? Tanto que eu passei por isso. E foi nesse momento que eu comecei a frequentar as aulas, ficar quieto, né? Falava com poucas pessoas, não confiava em ninguém. Os amigos que eu tinha, por causa que eu tava sempre passando por esse tipo de situação, não queriam andar tanto mais comigo. Claro, eu não vou culpar meus amigos por isso, tipo, eu tava sempre apanhando na rua, sempre passando por situações ruins e agressivas contra mim, sabe? Tipo, então fazia sentido eles se distanciarem um pouco para eles não acabarem não sofrendo isso. Eu não culpo eles por isso. Mas vocês conseguem ver o impacto que o bullying causa na vida de uma pessoa? Foi um ano miserável pra mim. E esse foi o ponto mais baixo que eu cheguei devido a esse bullying. E agora vocês devem estar pensando, Ronaldo, como você se livrou dessa situação? Como que você venceu o bullying? E pessoal, eu já vou falar agora, a melhor solução, e a que eu recomendo a todos, é que se você estiver sofrendo bullying, você fala com seus professores, coordenadores, que você tá sofrendo bullying. É a obrigação dessas autoridades ajudar você. E se isso não funcionar, sai dessa escola, vai pra outra que tenha coordenadores e diretores decentes que vão poder ajudar você caso você passe de novo por esse problema. É isso que eu recomendo, essa é a melhor solução. Porém, como não foi isso que aconteceu comigo, porque quando eu falei pra uma professora, ela acabou me traindo e piorando o bullying comigo, eu acabei tendo que tomar medidas mais drásticas pra resolver isso. Eu, naquele momento, decidi enfrentar o bullying com meus punhos. E a primeira vez que eu enfrentei esse bullying foi fazendo o que os bullies fazem. Bullyar. Tipo assim, no estágio que eu tava, em que toda a escola tava fazendo bullying comigo, tinha até uns bullies que eram claramente mais fracos do que eu, que mesmo assim me ameaçavam que iam me bater e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Eu tava um dia na escola e veio um desses bullies, que era mais fraco do que eu, fisicamente e também mentalmente, né? Porque pra ser um bully desse jeito tem que ser um retardado. Começou a me zoar, eu comecei a responder, até que chegou um ponto que ele falou: meu, vou te bater se não calar a boca. E os outros bullies estavam espalhados ali, só olhando o que tava acontecendo. Meu, se você quer tanto me bater, por que não vem eu contra você, meu? Só eu. Vem. E aí? E quando eu enfrentei as palavras desse bully, porque tava todos os outros bullies olhando, eles viram isso acontecer, e porque são todos pirados da cabeça, começaram a gozar com o bully que não tinha força pra me bullyar. Vocês acreditam que é assim?
É assim que funciona, meu. Como é que pode? Daí depois de eu enfrentar esse cara quase que nunca mais veio gozar comigo, porque ele percebeu que eu não era um idiota. E por causa disso, que eu me empoderei perante essa injustiça, eu já percebi que tinham menos pessoas fazendo bullying comigo. E a segunda vez que eu enfrentei o bullying, pessoal, essa foi muito radical, muito drástica. Não quero passar a mensagem errada pra vocês, eu acho que ninguém deve fazer o que eu fiz dessa vez. Tava jogando futebol num dia desses na educação física, e era a minha turma contra a turma dos mais velhos. E obviamente a maioria dos bullies estava jogando no outro time, então eles não estavam fazendo bullying direto comigo, mas às vezes acontecia. Do tipo uma rasteira ali, um empurrão ali, uma puxada de camisa, esse tipo de coisa. Eu tava com a adrenalina a mil jogando futebol, foi o momento que eu tava com a bola, chutei, fiz gol, e no momento que eu tava comemorando, um dos meus bullies, o principal dos meus bullies, um dos que começou essa coisa toda, me deu uma rasteira e eu caí no chão. E todo mundo viu isso e o jogo parou. Tipo, todo mundo viu essa injustiça que aconteceu comigo. E nesse momento, pessoal, eu explodi. Eu não aguentei mais. Eu tava farto daquilo. Eu tava farto daquilo tudo. Nem quando eu fazia um gol, que era um momento meu, aquele bully ia deixar eu ter. E o que eu fiz? Eu me levantei do chão, olhei pro meu bully no fundo dos olhos e... pá! Estourei a cara dele. E ele caiu no chão, meu, imaginem. É um soco com uma carga emocional tão forte, de tanto tempo sofrendo bullying, tudo concentrado num soco. O cara caiu no chão, meu. Todo mundo olhou para aquilo abismado, chocado. Como assim? Ronaldo retrucando, dando um soco e derrubando o Júlio, porque ele levantou depois, começou a sair correndo atrás de mim, mas eu saí correndo, fugi da educação física, fugi do ginásio, fugi de tudo, consegui fugir depois de ter dado soco nele. Essa foi a situação mais extrema e mais radical que eu poderia ter feito. O que aconteceu depois, obviamente, eu fui chamado na diretoria, porque eu deixei 2 calombo, né, que era a marca do meu punho, na cara do bully, e o diretor veio tirar satisfação com nós dois, e eu consegui falar que tudo isso que aconteceu era por culpa do bullying que eu tava sofrendo e que ele já tinha me batido outras vezes, e foi assim que o diretor percebeu que algo tava errado, porque, né, um cara me agredir e eu agredi ele de volta, poxa, isso tem claramente algo errado nesse sistema aí, né? O diretor percebeu e quis solucionar o assunto. Marcou uma reunião com o pessoal que tava fazendo bullying comigo, conversou com eles, conversou comigo, e daí vocês perguntam, o bullying parou depois disso? Foi assim que você venceu o bullying, Ronaldo? Não, o bullying não parou por completo depois disso, foi parando na medida que os anos avançavam, e essencialmente foi assim que eu venci o bullying. Mas é isso, pessoal, a minha história sobre bullying fica por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido refletir um pouco sobre o assunto que a gente teve agora e que existem milhares de soluções para você resolver isso. E eu desejo do fundo do meu coração que você não sofra esse tipo de injustiça, que você fique de boa, que você tenha muita paz, que você seja muito feliz, que você curta a sua vida da maneira que você merece, porque todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece ser positivo. E ninguém merece sofrer esse tipo de injustiça. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se você ainda não era inscrito aqui no canal, se inscreve aí. Tem vídeo todos os dias, tem positividade, felicidade. Vou estar sempre comentando sobre assuntos bons. Vou estar sempre tentando tirar um sorriso do seu rosto. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico.